António Costa e Pedro Sánchez vão reunir-se esta tarde por videoconferência para discutir o controlo sanitário da fronteira entre Portugal e Espanha. A conversa entre o primeiro-ministro português e o presidente do governo espanhol vai servir para preparar a reunião de amanhã dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia, onde então deverão ser adotadas medidas coordenadas entre os vários Estados-membros. Desde ontem que a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e também a Direção-Geral de Saúde já estão a realizar ações pontuais de controlo na fronteira entre Portugal e Espanha. O repórter João Tiago está já no Algarve, na fronteira de Vila Real de Santo António. João, boa tarde. Há pouco no CAIA vimos aqui que a GNR já está no terreno a fazer operações de controle. E aí, qual é a situação neste momento? Está de facto a fazer operações de controle, são operações de controle esporádicas, começaram ontem à tarde, depois das 4 da tarde, prolongaram-se até ao início da noite, foram retomadas às 8 da manhã e agora, neste momento, é um dos momentos em que há interrupção desse controle. O que fazem os inspectores do CEF, coadjuvados pela GNR, perguntam de onde vêm, para onde vão, quantas pessoas seguem na viatura e quanto tempo pretendem ficar no Algarve ou em Portugal. E pergunto por isso mesmo ao Sr. Inspetor-Chefe Rogério Gonçalves, qual a utilidade desta informação neste momento em que se vive? Muito boa tarde. Neste momento, como acabou de dizer, portanto, estamos a fazer a monitorização dos fluxos de cidadãos estrangeiros que escolhem esta porta de entrada de fronteira interna entre Portugal e Espanha para entrar em Portugal. Não é um controle de fronteira, como já estão devidamente esclarecidos, é apenas a monitorização desses fluxos. E, como disse, recolhemos esses dados no sentido de tratá-los superiormente e que poderão, de alguma maneira, poder ajudar a tomar algumas medidas ou não, complementares às que já foram tomadas até agora. É uma espécie de antecâmara, é aquilo que temos ouvido falar ao longo do dia, uma espécie de antecâmara para eventuais medidas mais restritivas? Se eventualmente forem consideradas necessárias, mas isso, como sabe, será uma decisão superior que poderá ou não ser tomada. Hoje também foi notícia o navio da Pullmantur, que foi desviado de Lisboa, que era suposto desembarcar 2.300 passageiros em Lisboa e que foi desviado para Cádiz, porto do país, de origem do operador. Pergunto-lhe, tendo em conta que chegaram informações cá deste lado de que esses passageiros estariam a embarcar em dezenas de autocarros dirigidos a Portugal, pergunto-lhe se tem noção de que terão passado por aqui. Não tenho essa informação até ao momento e do registro que temos de ontem e de hoje, das ações que foram tomadas, não foram registrados qualquer autocarros desse tipo. Mas terá com certeza uma noção da informação que tem recolhido e o balanço que pode fazer. Há indicação de espanhóis que têm vindo até o solo português fazer compras, mas há também muitos turistas, a tentar apanhar voos em Portugal, tendo em conta a situação que se vive em Espanha e nos aeroportos espanhóis. A informação está toda a ser recolhida e enviada para Lisboa, para a nossa sede, onde é tratada. Se quiserem mais por nós, contactem as nossas relações públicas, que certamente terão todo o prazer em vos fornecer. Explique-nos um pouco mais como é que vai progredir esta ação aqui na fronteira. Percebo esta manhã que a Direção-Geral de Saúde já não integra, o dispositivo que aqui está montado, esteve só ontem. Como é que vai progredir? Portanto, nós estamos com a GNR e estamos a fazer, portanto, isto são controles aleatórios, portanto não pode ser sistemáticos, e estamos a fazer de acordo com o movimento que acharmos que justifica. Fizemos logo da parte da manhã, que normalmente é quando há mais movimento nesta estrada, vamos fazer um agora a seguir ao almoço e continuemos depois pela tarde e até ser necessário, para atender que nos encontrarem. Estão, portanto, expectantes do que é que as autoridades portuguesas e espanholas possam vir de alguma maneira a determinar? Sim, como sabe, está noticiado que vai haver um encontro ao mais alto nível entre as autoridades portuguesas e espanholas e a partir daí vamos ver quais são as medidas que vão ser tomadas. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Chefe Rogério Gonçalves, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aqui a explicar um pouco aquilo que estão a fazer e qual a utilidade desta informação. No fundo, informação aqui recolhida, nomeadamente quem vem de onde, para onde e com quantas pessoas, no fundo para permitir às autoridades portuguesas e também espanholas, de alguma maneira, poder fazer a leitura dos movimentos demográficos nesta altura para depois poder alicerçar as decisões que possam vir
a ser tomadas. Aquilo que se tem percebido é que não há uma grande intensidade de tráfego, isso é certo, não tem havido ao longo da manhã, mas percebe-se que há muitos turistas que passam por aqui, que foram apanhados em Espanha pela situação que lá se vive e pela iminência também de fecho generalizado do comércio em Espanha, e por isso mesmo se deslocam até Portugal para tentar evitar aeroportos espanhóis, nomeadamente Málaga, Sevilha e também Lisboa, e também Madrid, e que tentam apanhar voos desde Faro, de Lisboa ou mesmo do Porto. Voos que entretanto foram cancelados do lado espanhol e que de alguma maneira Portugal possa ser solução para chegarem aos seus destinos. Há também muitos autocaravanistas que vão passando por aqui, quando digo muitos, falo naturalmente de algumas dezenas que por aqui passaram ao longo das horas em que aqui estamos e que, perante a iminência da situação que se vive em Espanha, procuram refugiar-se em Portugal. Disseram precisamente aquilo que nos foi possível ouvir aqui nas conversas com os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Disseram que não sabem exatamente quanto tempo vão ficar por cá, um mês, sensivelmente, não explicam muito bem para onde vão um pouco ao sabor dos acontecimentos, mas sentem que estarão mais seguros em Portugal do que em Espanha. Portanto, é um pouco toda esta informação que agora aos poucos vai chegar às autoridades portuguesas e que vai permitir a António Costa e mesmo a Pedro Sánchez poderem definir então o que é que irão estabelecer nas fronteiras entre os dois países. Repórter João Tiago, então aqui em direto da fronteira de Vila Real de Santo António. À altura